Bom, nós já estamos no sexto encontro das nossas séries de encontros sobre as bases da Gestalt terapia. Os primeiros encontros a gente teve as bases filosóficas da Gestalt terapia, então a gente olhou para o existencialismo dialógico, o humanismo e a fenomenologia, e agora a gente está tendo encontros sobre as bases teóricas da Gestalt terapia. Tivemos um primeiro encontro que falou da teoria organística, hoje a gente vai olhar para a teoria de campo, e nosso último encontro a gente vai olhar para a psicologia da Gestalt, né? No nosso encontro de hoje, a gente vai olhar para o filme As Vantagens de Ser Invisível, através da teoria de campo, e a psicóloga que eu convidei para estar aqui conosco é a Elisa. Elisa, que é minha parceira na supervisão. Eu estou muito feliz de estar aqui. E agora eu passo a palavra para você, Elisa. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, Débora. Me senti honrada, de verdade. Surpresa também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, gente, para falar de 3 assuntos que, para mim, são muito conectados, tem tudo a ver e que eu gosto bastante, porque tem a ver com a minha história de vida também. E nada melhor do que a gente trazer esses afetos pessoais, a história de vida pessoal, para a gente se sentir mais envolvido e é isso, né? Assim, quando a gente está falando com afeto, a gente fala melhor, né? Com mais propriedade. Então, eu trouxe esses 3 assuntos da adolescência, a teoria de campo e o projeto de vida. Projeto de vida, que é um assunto que eu tenho contato já há algum tempinho. Eu trabalhei ajudando nas pesquisas de pós-doc de um, um ídolo meu da Gestalt, que é o Danilo Suassuna. Ele estava fazendo o pós-doc dele nesse assunto de projeto de vida à luz do existencialismo de Sartre, e eu me encantei com esse assunto e fiz o meu TCC da graduação em cima disso. Então, é um assunto que eu gosto, gente. Então, vamos lá. Vou falar para vocês um pouquinho sobre mim, e aí vocês, ao longo da apresentação, vão entender o que isso tem tudo a ver com o assunto de análise aqui hoje. Eu me tornei psicóloga clínica aos 34 anos de idade, então foi uma grande mudança na minha vida. Estou em formação na Gestalt terapia, né? Termino a minha especialização em Gestalt em maio, junho de 2026. Já tenho uma outra especialização, que é uma especialização mais ampla, nessas bases filosóficas do humanismo, fenomenologia e existencialismo, né? Uma especialização bem mais teórica e abrangente, que me encantou muito e me deu a oportunidade de conhecer outras abordagens e, na verdade, tem muito a ver com a Gestalt terapia também, né? E aí, gente, quando a gente tem esse conhecimento mais amplo, a gente pode, com segurança, ir usando essas técnicas quando elas cabem, né? Naquele caso, na clínica ali, no momento que a gente está atendendo. Claro, tomando muito cuidado para não se tornar generalista demais, para se manter fiel a uma abordagem de escolha, né? Porque se a gente não faz isso, a gente perde um pouco o rumo da coisa, né? Então, estou aqui, firme na teoria da Gestalt, tenho muito interesse nesses temas que eu falei para vocês, e aí eu trouxe aqui algumas curiosidadezinhas, né? Eu me tornei psicóloga aos 34, porque a minha primeira formação de escolha foi engenharia mecânica, nada a ver, né, gente?
Na verdade, no fim do meu terceiro ano do ensino médio, eu já fiquei um pouco perdida, um pouco sem saber, e aí, meu Deus, gosto de exatas, mas gosto muito de humanas também, o que eu vou fazer? Não senti suporte para conseguir aprofundar nessa reflexão e nessa dúvida, então mantive a escolha que eu tinha feito de engenharia e fui, gente. Meti as caras e fui. Morei em Brasília, fui fazer o UNB, muito pela vontade de me afastar da minha família de origem, porque eu sentia que eu não tinha espaço para a minha autenticidade, para o meu crescimento, né? Então, essa escolha de ir para a UNB teve muito mais a ver com um crescimento pessoal e a formação da minha própria identidade do que realmente aquela escolha profissional. E aí eu fiquei um tempo navegando pelos caminhos da engenharia. Engenharia mecânica, engenharia de produção, trabalhei bastante em vários projetos diferentes, testei várias áreas e fiquei batendo a cabeça na parede, gente, até eu entender que realmente não estava feliz e realizada e eu precisava fazer uma mudança de vida grande. E aí, algo que eu gosto muito de usar é o termo recalcular a rota. Não é que eu errei o caminho, é que eu precisava recalcular a rota. E voltei para Goiânia, e aqui, na terapia, tive coragem o suficiente para tentar novamente, apesar do medo de talvez entrar no curso e não terminar. Fazer uma mudança de vida e me encontrar infeliz novamente, né? Ao longo da apresentação, eu vou retornar nessa história para retomar alguns conceitos importantes para a gente. Quero pedir para, por favor, participarem, tirarem dúvidas, fazer comentários, porque eu gosto de conversar, nem é tanto de dar aula, eu gosto de bater papo, gente. Então, participem. Marcelo, obrigada por estar de câmera aberta. É bom demais a gente olhar para a carinha e saber o que está rolando. Se vocês estão entendendo, não estão, porque as feições dizem muito. Calma, obrigada por ligar a câmera também. Gente, não se preocupem, se vocês estiverem de pijama na cama, comendo, não tem nada, não. A gente está aqui batendo um papo mesmo. Então, vamos lá. Gente, falar de teoria de campo é uma coisa que parece tão simples, né? Eu não sei se todos aqui. Obrigada, Letícia. Letícia está ali arrumando um cafezinho da manhã, eu acho. Eu acho que falar de teoria de campo, para quem é Gestalt terapeuta, à primeira vista, para falar da teoria dele, né, do Kurt Lewin, parece uma coisa tão básica, tão óbvia, pelo menos para mim, não sei se foi assim para vocês também, se é assim, porque a gente sabe, é claro, que o comportamento não depende só da pessoa, porque ninguém está isolado no mundo. Então, eu fico pensando, gente, é óbvio que essa pessoa está envolvida num ambiente que esse ambiente vai interferir no comportamento dessa pessoa, né? Mas, a partir do momento que a gente pensa na história de vida do Kurt Lewin, que a gente pensa como é que essa teoria surgiu, né? Aí começa a fazer um pouco mais de sentido e a gente começa a conseguir fazer algumas reflexões mais profundas. O que eu percebi nesse pouco tempo de clínica que eu tenho, porque eu estou atuando há um ano só, mas o que eu percebo, gente, é que muitas vezes, na prática, a gente esquece disso. E aí, na supervisão, constantemente eu sou lembrada disso, né? Meu supervisor dá umas cutucadinhas. Olha, mas e o campo do seu cliente? Você está lembrando que o seu cliente não tem um campo que favorece
essa mudança de comportamento, não favorece, né, atingir esse objetivo, satisfazer essa necessidade, muitas vezes a gente se esquece disso. Marcelo está falando que também veio na psicologia mais tarde, né? E esse assunto de hoje vai ter muito a ver com a nossa vida pessoal e a nossa escolha profissional, né? Como é que a teoria de campo, como é que o nosso campo favoreceu ou não essa mudança no nosso projeto de vida? A teoria de campo, gente, tem que ser algo que está ali como um lembrete para a gente o tempo inteiro na nossa atuação. E é fácil esquecer dela. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Kurt Lewin era judeu, né? Nasceu na Prússia, morou na Alemanha grande parte da sua vida e teve que fugir da Alemanha para fugir do nazismo. Então, ele vai para os Estados Unidos. Ele já tinha estudado. Gente, perdão pelo barulho. Se estiver incomodando o barulho, eu fecho a janela. É só vocês me sinalizarem, tá? Barulho da rua. Então, Kurt Lewin já tinha estudado medicina, biologia, se interessava por filosofia, se interessava também por psicologia. E quando ele vai para os Estados Unidos, ele chega numa época em que o behaviorismo era uma corrente muito forte, né? E ele achava um pouco extremo, um pouco injusto falar de comportamento como uma coisa tão rígida, tão facilmente modificável, né, treinável, como o behaviorismo trazia. E aí ele pensa nisso, né? E fala, gente, mas como é que a gente não leva em conta o ambiente em que a pessoa está inserida quando a gente está falando de comportamento? E aí, nesse contexto de vir contra mesmo essa ideia do behaviorismo, que ele propõe a teoria de campo, falando que o comportamento é função não só da pessoa, mas também do ambiente em que ela está inserida. Parece bobo, parece simples, mas para aquela época era necessário trazer essa ideia nova, e como eu disse, a gente não pode se esquecer disso. Algumas coisas que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de teoria de campo, pessoal. Primeira coisa, que o campo é dinâmico. Não adianta nada a gente fazer uma análise do campo de hoje, conheci esse meu cliente novo, ele trouxe sua história de vida, eu ou desenhei mesmo num papel o campo dele, ou montei essa imagem mental aqui para mim do campo, e eu manter esse campo fixo aqui na minha cabeça, achando que esse campo não vai mudar. E que esse é o campo daquele cliente e ponto final. Não é. O campo é dinâmico, o campo muda a todo momento, porque o nosso ambiente muda a todo momento. A gente estabelece novas relações, a gente encontra novos obstáculos, a gente a todo momento está ou se afastando ou se aproximando da satisfação de alguma necessidade. Alguma necessidade nova pode aparecer a todo momento. Débora? Só fazendo um comentário que eu estou tendo essa disciplina na pós nesse momento de teoria de campo. E você falando sobre isso, né, sobre como o campo ele é dinâmico, como ele se atualiza constantemente, que a gente não deve pensar num campo estático, né? Eu lembrei da professora que está dando aula, não sei se você conhece a Isadora Samaride. Sim. Ela até deu um exemplo na aula que tem alguns pacientes, né, quando ela vê que isso faz sentido, ao invés dela fazer, às vezes, um relatório de sessão, né, ela faz o campo daquele atendimento. E aí ela fala como isso é interessante. A cada atendimento ela faz um novo campo, porque a cada sessão o paciente se atualiza, o paciente já vem de um lugar diferente, de um tempo diferente, né? Então,
Eu achei isso muito interessante, ela usa isso no trabalho, no dia a dia, e como uma coisa que se atualiza, mas que não fica estático. Não, e que interessante se a gente tiver essa oportunidade de desenhar o campo a cada sessão, porque você pode acompanhar de uma maneira resumida, visual, muito rápida, a evolução daquele cliente, como a vida dele está caminhando. É mais fácil até de enxergar o que o processo terapêutico está proporcionando para aquele cliente. Maravilhoso? Essa é uma ideia fantástica. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de desenhar o campo, aprender com alguém, né? A forma de desenhar esse campo, colocar as barreirinhas, né? As forças, desenhos, enfim. Isadora Samaride, maravilhosa, deu aula também para mim na minha especialização, Débora. Sou fã dela e gosto muito da maneira como ela apresenta o campo. Tamires Catão também apresenta o campo de uma maneira bem didática, gente. Procurem essas pessoas, esses nomes, né? Virgínia Suassuna também tem uma maneira extremamente didática de falar de campo. Então, procurem essas pessoas, dá uma pesquisadinha, né, para entender como é que a gente pode colocar todas essas forças, tensões, barreiras dentro do campo, num desenho. Como é que uma área está se comunicando com a outra, né, ali naquela divisão do campo. Como é que tá? É fluido, não é? Existe um contato ou não, tem muita rigidez, muita cristalização. Então, o campo, esse desenho do campo, você trazendo tudo daquele momento, daquela sessão, é uma excelente maneira também de sintetizar quase todos os conceitos que a gente trabalha em Gestalt terapia. E se você está desenhando o campo a cada sessão e você está vendo que esse campo não está mudando, algo de errado não está certo, né? Ou você não está percebendo muito bem os movimentos do seu cliente, ou o seu cliente está cristalizado. E a cristalização é um problema para a gente na Gestalt terapia, né? Então, para a gente, saúde é movimento. Se esse campo está cristalizado, alguma coisa precisa ser olhada mais de perto, né? Gente, espaço vital. O que é o espaço vital de uma pessoa? É o mundo interno e o mundo externo. Como é que eu estou sendo no mundo, né? Eu coloquei essa cena aí do Charlie no filme. Se vocês não assistiram o filme, estiverem assistindo essa gravação, pausem, assistam o filme e voltem, porque esse filme é fantástico e tem muito spoiler aqui, né? Então, o Charlie tá sozinho na hora do almoço, na, na cafeteria, na lanchonete da escola, enfim. Esqueci o nome, gente. Tenho isso, com português e inglês. Refeitório? Isso, refeitório. Obrigada, Débora. E aí, ali naquele momento, o que é o espaço vital dele? Como ele está sendo no mundo? O que é que ele tem no campo dele de relações? Ele tem isolamento, solidão, ele não pertence a nenhum grupo, né? E quando a gente fala isso, isolamento, solidão, falta de pertencimento, automaticamente a gente não está olhando só para o Charlie, a gente está olhando para ele dentro do contexto dele. Ali, na escola, amizades, naquele ambiente, né? E a gente pode pensar que forças, que tensões, que barreiras, obstáculos estão agindo ali naquele momento em que ele está sozinho naquela mesa, enxergando todo mundo socializando, né? O objetivo dele, para quem assiste o filme, ele
na verdade, carrega essa solidão e esse isolamento há um tempo já. O objetivo dele é voltar a fazer amigos, né? E existem tensões ali no campo dele muito importantes, tensões vindas de traumas, de história de vida pregressa, né? Então, ali naquele momento, no aqui e agora dessa cena, ele carrega um trauma de um luto, um trauma de uma internação psiquiátrica, perda de amizades, um novo momento escolar, o isolamento e a falta de pertencimento. Então, não tem como a gente olhar para uma dessas forças apenas, não tem como a gente olhar apenas para o Charlie ali sentado sozinho, porque o campo é a totalidade das forças que estão atuando naquele momento. É tudo isso junto e misturado ao mesmo tempo, no aqui e agora daquela cena, daquele momento. E aí, vamos falar um pouquinho desse filme, gente. Charlie tinha um melhor amigo que suicida, que tira a própria vida. Isso foi um trauma gigantesco para ele. Ele sofreu tanto por esse luto, por ser sobrevivente desse suicídio, que ele sofre uma internação psiquiátrica, né? Ele para de comer, ele precisa ser internado, e todo mundo da escola fica sabendo, né? Que daquela dupla de amigos, um se matou, o outro foi internado. Então, quando ele entra no ensino médio, ele está carregando isso. Um luto enorme, uma vulnerabilidade emocional muito grande. E ele entra no ensino médio se sentindo deslocado, e a gente vê nas cenas o quanto ele realmente está invisível ali naquele ambiente. Magrinho, de cabeça baixa, não conversa com as pessoas no corredor do ensino médio ali, aquela confusão, todo mundo conversando, algum bullying acontecendo nos cantos, e ele passa, ileso, invisível mesmo. Então, ele encontra Sam e Patrick, né, esses meio-irmãos que o acolhem, que são também os esquisitos do ensino médio, que estabelecem com ele uma relação muito transformadora, né? E através dessas novas relações que o Charlie estabelece, a gente vai ver esses temas como identidade, amor, futuro, muito bem trabalhados no filme. E ao final, depois do Charlie ter vivido essas relações que dão para ele suporte, segurança, e que o campo dele está completamente transformado, se a gente puder fazer o desenho do campo do Charlie no início do filme e ao final do filme, eles são completamente diferentes. E ali naquele campo, depois dessas amizades, depois dessas novas vivências, essas novas experiências que ele sente suporte, segurança e consegue fazer a integração das memórias e realmente criar awareness do abuso sexual que ele sofreu quando criança. E aí, gente, não tem como a gente olhar para esse filme, para o campo, sem pensar nesse momento único da vida desses adolescentes, né? Eu sinto que a adolescência é pouco, pouco bem quista entre psicólogos, né? Na sociedade, no geral, a gente olha para a adolescência como uma fase de vida problemática, né? Aborrecente. Tá me dando muito trabalho porque é adolescente. E, na verdade,
Se a gente olhar para a adolescência como o campo em transformação, a gente vai perceber que ela é um momento de vida assim tão fértil, tão potente, e a gente pode facilitar essa potência toda dessas pessoas. É na adolescência que a gente reconfigura a nossa identidade, né, gente? É na adolescência que a gente vai se afastando daquelas crenças, valores, ensinamentos da nossa família de origem, para experimentá-los no mundo e decidir se eles fazem sentido ou não para a gente. Pensar que outros valores e fazem sentido para mim, nesse mundo que eu estou experimentando, e que eu quero para mim de agora em diante. É um test drive para a vida adulta. É aquele momento em que a gente tem autorização para experimentar e errar, e fazer diferente, né? É uma fase de muita intensidade emocional, porque a gente é tudo novo. Como é que a gente não fala de intensidade emocional se tudo que aquele adolescente está experimentando é novo? Se para ele não faz sentido estar no mundo se ele não pertencer a um grupo, se ele não se entender como um indivíduo pertencente a um grupo que o vê, o reconhece. A gente não tem como pensar em identidade, autoconhecimento, independência, se a gente não pensa primeiro ali naquela relação com os pares, que fortalecem, que dão suporte para o surgimento da nossa identidade. Débora. E esse olhar para os adolescentes, ele é tão necessário, né? Eu admito que, assim, por mais que eu tenha um pouco de contato na minha clínica com adolescente, ainda assim, eu vejo que é um desafio, né? Que é uma dificuldade, cada adolescente é um, cada adolescente tem as suas particularidades. Mas na pós, né, quando eu tive essa matéria, eu percebi, assim, um olhar mais cuidadoso que a gente também precisa ter para essa fase da vida, que para eles é muito difícil, que para eles é muito intenso. Ontem mesmo eu tive um atendimento não com adolescente, mas com uma mãe de adolescente. É muito interessante isso, porque assim, nossa, mas ela já tem 17 anos, já deveria estar sabendo fazer isso, isso e isso. Aí a gente vai olhar para a adolescência da própria mãe. Com 17 anos, você já sabia fazer isso? Você já tinha desenvolvido essas coisas? Então, às vezes se espera, né, que eles tenham uma responsabilidade, que eles tenham um entendimento de coisas que nós mesmos só entendemos na fase adulta, né? Então, tudo que o adolescente vive é muito intenso. Um rompimento amoroso, nossa, é o fim, é algo muito difícil. Então, é preciso olhar também para essas dores como algo válido, né? Então, esse olhar para a adolescência é muito importante. A gente precisa olhar como dores que também são muito significativas. Com certeza, Débora, você falou tudo. Olhar com mais gentileza. Porque, gente, a gente que é adulto, que já amadureceu, que já passou, que sabe que isso vai passar, isso não é nada, né? Poxa, lembra de você adolescente, como é que foi para você adolescente? Se você foi abençoado e teve uma adolescência tranquila, pense que você foi o único, né? Eu não sei, Débora, se eu amo trabalhar com adolescentes, porque a minha adolescência foi tão difícil, mas com certeza eu tenho uma empatia maior, porque, gente, como eu me sentia preterida, como eu me sentia invisível aos olhos da minha família, né? E, e mal compreendida, né?
como a gente fala dessa intensidade emocional de uma maneira negativa para eles, com eles, né? Chama de exagerado, escandaloso, fala, nossa, mas você tá morrendo por causa disso, isso não é nada. Gente, isso é tudo para ele naquele momento. A gente tem que tomar muito cuidado para ter tudo isso, né, Débora? Tudo isso porque a adolescência é a fase de grupo, de pertencimento, de relações horizontais. E qualquer, é, é, qualquer mexidinha que você dá aí nessas relações significa quase que o campo inteiro para eles. Vamos lembrar que esse distanciamento das figuras parentais significa no campo uma menor importância, um menor tamanhozinho ali da sua família de origem no campo durante a adolescência. Não é o que tem tanta força mais. A gente olha mais para as amizades, para a escola, para o crush do momento, para o ficante, para o namoradinho, né? Isso tem um peso enorme mesmo. E tem que ter, porque é assim que eles estão experimentando o tipo de relação que eles querem construir na vida adulta deles. E é a hora de experimentar, é a hora de testar, porque se der errado, né, a gente pensa, a gente espera que eles encontrem o apoio, o suporte da família, como base segura, porto seguro, para desenvolver um estilo de apego legal para a vida adulta. E aí, gente, conflitos, conflitos, conflitos e mais conflitos. Porque se a gente está se mexendo, a gente está em contato com o ambiente, com o outro. E contato é conflito. Eu adoro uma explicação bem bobinha, mas relação é uma ação que rela. Aí eu gosto muito de falar que relação é assim, os dedinhos, né, vão rangendo. A gente se encontra com outra pessoa e a gente rela nessa pessoa. E aí, gente, isso daqui, ó, causa conflito, que pode ser fácil, pode ser difícil, a gente pode conseguir resolver, a gente pode não conseguir resolver, pode machucar, né? E quantas vezes a gente não dá suporte para conversa, para reflexão, como é fácil a gente calar o adolescente que vem reclamar, como é fácil a gente diminuir a dor dele, desvalorizar. Quantas vezes nós aqui, na nossa vida pessoal, demos espaço para reclamação de um adolescente? Vai falar mal da escola, do professor. Ou você nem vai falar, mas você pergunta como é que foi seu dia na escola. E vem reclamação. Você escuta ou você já fala, nossa senhora, reclamando de novo. Nossa, mas olha, deixa eu te falar, você é obrigado a ir para a escola, não tem jeito não. Tá no bom, tá no ruim, você tem que ir. Então é melhor você parar de reclamar. E aí depois a gente reclama que o adolescente é fechado, não se abre, não conta, né? Tá introspectivo, tá emburrado, tá dentro do quarto. Mas quantas vezes a gente favorece a comunicação? Importante pensar nisso. Ah, esqueci de mudar essa fonte, viram, né, gente? Mas que está escrito aí é o projeto de vida à luz do existencialismo de Sartre. Nos meus estudos de projeto de vida, gente, tanto quando eu estava pesquisando para ajudar na construção daquele pós-doc, quanto na hora de construir meu TCC, tá me escutando, Débora, Letícia, para o Marcelo, o som sumiu. Eu estou escutando. Sim. Tá normal para todo mundo, né? Só para o Marcelo, que tá difícil. Marcelo, acho que a Débora vai te ajudar aí pelo chat. Então, gente, o que eu percebi nas minhas pesquisas?
que projeto de vida é um conceito tão autoexplicativo que a gente não acha em pesquisas um conceito que seja comum para todos os teóricos, né? Cada um fala de projeto de vida de uma maneira diferente. Mas, no geral, né, projeto de vida é o que eu quero alcançar na minha vida e não quem eu quero ser. Né? Quem eu quero ser é identidade, formação de identidade. Mas o que eu quero fazer da minha vida, aí sim, isso é projeto de vida. E o que eu quero fazer da minha vida está intimamente relacionado à busca de um propósito pessoal. E propósito é uma maneira de você extrapolar o self, né? Ali, na adolescência, a gente está muito focado na construção de identidade, nas relações com os pares, relações horizontais, né? Eu comigo, eu com o outro, e o projeto de vida é eu no mundo, né? O que eu quero fazer disso que eu estou aprendendo para o mundo e como é que eu quero que isso influencie não só a mim, mas aos outros também. O que Sartre traz do existencialismo para essa construção desse projeto de vida? Primeiramente, somos seres que têm uma liberdade inevitável. É impossível a gente não se deparar com a liberdade. E se a gente tem liberdade para escolher, quem é responsável pelas escolhas? É a gente mesmo, né? Se eu posso escolher, eu sozinha, e não é só que eu posso, eu devo, não tem como eu fugir dessa escolha, então, como é que outra pessoa vai ser responsável pela minha escolha? Eu posso até escutar opiniões de outras pessoas, mas no fim, quem tem que tomar a decisão sou eu. E aí é inevitável fugir da autorresponsabilização. Fechei a janela aqui, tá muito barulho. E aí Sartre foca muito nisso, a autorresponsabilidade. Algo que a gente vê hoje, né, na geração Z, principalmente, é uma deficiência, né, uma dificuldade de lidar com a autorresponsabilização, dificuldade de assumir o risco e as consequências das suas próprias escolhas. Isso vem por quê? Né? É justo a gente falar, a geração Z não está sabendo lidar com o peso das suas próprias escolhas? Não é justo a gente terminar essa frase aí, né? Porque quando é que a gente começa a lidar com as frustrações, a se sentir seguro ou não, se uma escolha que a gente fez deu certo ou deu errado? Em que momento de vida que isso começa a acontecer? É quando a gente é bebê, quando a gente é criança, né? E quem cuidou da gente? Quem ofereceu ou não isso para a gente foram os nossos cuidadores. Então, não é justo a gente falar que a geração Z não está sabendo lidar com isso, sem falar da parentalidade. E aí, quem são os pais da geração Z? Nós, entre 30 e 40 anos de idade. Então, aqui, quando a gente fala dos adolescentes e a gente critica eles, a gente tem que fazer assim, ó. A gente está lá apontando o dedinho para eles, a gente tem que apontar o dedinho para a gente. Qual foi o estilo de apego que a gente favoreceu para essa geração quando bebês, quando crianças? A gente foi base segura? A gente foi porto seguro?
A gente deu para eles as chances de lidar com frustração e aprender a lidar com esse sentimento da frustração, da raiva, a usar essa energia, deixar essa energia fluir, botá-la para fora, ou não. Então, tá na nossa conta, né? E se a gente não favorece isso de uma maneira saudável durante a infância, com certeza esse adolescente vai ter problema na hora de se responsabilizar pelas próprias escolhas. E aí não ajuda se a gente só cobrar. A gente tem que ensinar, porque se ele chegou lá sem saber isso, é hora dele aprender. E a gente tem que ensinar. Ensinar e mostrando sentido das coisas. Ele precisa aprender a construir sentido na sua rotina diária. Se ele não vê sentido em ir para a escola, meu Deus, esse adolescente vai faltar o ano inteiro, ele vai bombar, vai repetir de ano por falta. Porque se ele não vê sentido, ele não faz. E aí, gente, o que é a invisibilidade do Charlie no filme? É não ter segurança para existir naquele ambiente, naquele campo. E tornar-se visível é um ato existencial. É me mostrar como gente, como sujeito, que age no mundo. Agente. Tornar-se agente. Alguém que modifica o campo dos outros. Alguém que tem poder de escolha. E se a gente não sabe lidar com a gente mesmo, como é que a gente vai lidar com o outro e lidar com o mundo? Né? Por isso é tão importante falar de projeto de vida no ensino médio. Nos anos antes do ensino médio, nono ano, oitavo ano. A reforma do ensino médio trouxe esse presente por alguns anos no ensino médio do Brasil, né? E eu acho muito interessante trabalhar dessa forma bem didática. Eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo. Ah, faltou falar de uma coisa aqui. Fatores psicológicos e influenciadores na formação, no desenho do projeto de vida. O que eu encontrei na minha pesquisa de TCC. E que influencia muito os adolescentes na hora de pensar projeto de vida. Autoconhecimento, autoconceito e regulação emocional. São essas três coisas principais. Autoconhecimento. Gente, se eu não me conheço muito bem, é muito fácil eu cair numa armadilha e imaginar um projeto de vida que seja irreal para mim. Principalmente hoje, internet, redes sociais, a gente tem contato com a vida de tanta gente, mas é um recorte só. A gente mostra um recorte da nossa vida na rede social. O recorte que a gente escolhe. E a gente escolhe mostrar o que é bom. A gente escolhe mostrar ainda com um filtro, com uma maquiagenzinha, né? A gente coloca uma máscara para deixar aquilo ainda melhor aos olhos dos outros. E aí, se o adolescente não conhece seus próprios valores, o que ele realmente quer da vida dele, o que faz sentido para ele, é muito fácil ele olhar para a vida do outro e pensar que vai servir para ele, que vai ser legal, eu vou ser feliz assim, eu vou me sentir realizado assim. Foi o que aconteceu comigo. Lembra lá na minha apresentação pessoal, quando eu falei da minha primeira escolha profissional, de sair de perto da família, de escolher uma cidade diferente para experimentar e favorecer a formação da minha identidade? A imagem que eu tinha do que eu queria ser não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a minha família de origem, mas não comigo. E aí, como meu autoconhecimento era pobre, como meu autoconhecimento era raso,
E olha que eu já fazia terapia há mais de um ano. Mas não me conhecer o suficiente não me deixou segura para escolher esse outro caminho bem diferente, que foi o da psicologia das humanas. E aí foi longe da família que eu comecei a experimentar a minha identidade devagarzinho, que eu fui experimentando aos 20, o que eu deveria ter começado a experimentar aos 12, 13, né? Então, eu vivi uma adolescência muito tardia nesse sentido de experimentação. Autoconceito. O que é autoconceito? É o que eu acho de mim mesmo, gente. E autoconceito envolve forças variadas, até espiritualidade está aí, nesse meio. E a gente está favorecendo essas experiências de que forma? Na adolescência. Você está abrindo possibilidades para esse adolescente realmente ter contato com essas experiências, porque isso faz diferença na hora de escolher o projeto de vida. E regulação emocional, que vem com contato com todas essas experiências que a gente está falando. Débora? Um ponto que você está falando, né, que eu acho que me reflete isso muito bem, é que eu tenho refletido muito numa frase que eu escutei na minha pós, e parece que está virando figura em tudo que eu vejo de psicologia, toda vez eu vejo algo nesse sentido. Fala como, para nós sermos autônomos, né, para a gente ter autonomia, a gente precisa primeiro pertencer, né? Então, tudo isso que você está trazendo, né, que é muito importante, essa questão do autoconhecimento, do autoconceito, da pessoa ir se descobrindo nesse sentido, mas até para a pessoa se descobrir, ela precisa ter um lugar de base, ter um lugar a quem pertencer, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente percebe muito com o Charles, né? De essa base ele não tinha, né? As pessoas que ele tinha, inclusive, um vínculo ali, o melhor amigo, né? Morreu por suicídio, a família já não era, nessa etapa da vida dele, uma base, assim, para ele. Então, quando não tem uma base, quando não tem um lugar de pertencimento, nós ficamos perdidos, né? A gente não consegue ser independente, a gente não consegue ter autonomia se a gente não tem um lugar em que a gente pode ser a gente mesmo, um lugar em que a gente pode, inclusive, mostrar quem nós somos, né? Então, fiquei lembrando muito disso, né? De que a gente precisa trabalhar isso, mas não individualmente, a gente trabalha isso com o outro, né? Nas nossas relações. Não, e se a gente não pertence, a gente é invisível. Invisível, que é o título do filme. E aí, quais são as vantagens de ser invisível? Ficar quietinho mesmo, invisível, literalmente, ninguém te vê, ninguém se relaciona com você, você não rela, você não tem conflito com o outro, você resume o conflito a eu comigo mesmo, né? E se eu não estou seguro comigo mesmo, como é que eu vou abrir para o outro e para o mundo? Então, a vantagem de ser invisível é ficar eu sozinho com a minha dor. Né? Bem quietinho. Bem ali, no comodismo da dor que eu já conheço. E é um título que não sei vocês, mas me incomoda demais. Nossa, já me dá um trem. A hora que eu leio as vantagens de ser invisível, nossa, eu sinto a dor dele. Letícia. Bom dia a todos. Entrei um pouquinho atrasada, mas de todas as formas já capturei a essência. E da fala de vocês, eu sinto que é importante também que haja uma tomada de consciência, não só no campo da psicologia, mas e na sociedade de modo geral, mas também dessa partilha de responsabilidades, porque esse indivíduo, esse adolescente, ele não está só, ele tem uma família, ele tem esses amigos que também estão aprendendo a se desenvolver, a se reconhecer individualmente nos grupos, e a responsabilidade da escola. Eu sou assessora de educação inclusiva, mas aproveitei a oportunidade para aprender um pouco mais, e eu vejo que tem havido uma transferência muito grande dessa responsabilidade e da mediação das responsabilidades
da família delegar para a escola e para os profissionais de saúde. Então, de repente, vocês, que são aquelas pessoas que estão entre os adolescentes e a família, lembrá-los de que essa responsabilidade é compartilhada, ela não é unilateral, porque o estudante, o adolescente sozinho, a criança sozinha, ele não vai conseguir, somente com o grupo não vai conseguir. A escola não vai conseguir mediar todas essas relações, até porque elas extrapolam os muros da escola. Mas como é importante a família se responsabilizar por essa construção, por esse apego seguro, por como essas relações vão se dar, porque independente de todas as formas, independente de como elas se dão de todas as formas, elas vão ter atritos, elas vão ter frustrações, elas vão ter conflitos. E às vezes são conflitos da idade, e às vezes são conflitos que precisam de acolhimento e de mediação, e que nós, enquanto escola, não conseguimos dar conta, porque ultrapassam esses muros. Ainda que nós sejamos ali o maior exemplo da microsociedade, temos sentido todos os dias que essa responsabilidade tem nos recaído, e aí é um apelo, um pedido de socorro aos profissionais de saúde, que conscientizem esses pais de que eles fazem parte, que eles são basilares nessas relações, e que essa responsabilidade ela é compartilhada. Então, no próprio filme acontece isso. Os pais, eles se omitem dessa presença, os conflitos acontecem na escola, depois eles acontecem fora da escola, naquele meio de campo, quando eles vão se reunir, que eles se reúnem na casa uns dos outros, e os pais estão omissos, sem saber o que está acontecendo. Então, quanto também há esse movimento dos pais em ter esse projeto de vida deles, em se reproduzirem, mas não em sustentar a responsabilidade de colocar um ser humano no mundo. Então, essa responsabilidade é compartilhada. E quando ela não é compartilhada, essa mesa fica bamba, e tanto o adolescente quanto a escola acabam ficando em sofrimento. Acho que é importante ressaltar. Assim, eu sei que eu estou trazendo um pouco a brasa para a minha sardinha, mas é uma reflexão muito importante. Falou tudo. Porque ela é compartilhada, a gente depois vai ver os reflexos desses estudantes na vida adulta e todos nós vamos sofrer com isso. Falou só tudo. Isso, era só um complemento. A Zanon, que é uma grande estudiosa brasileira de projetos de vida, dela, Zana Zanon, gente. Ela deixa isso muito claro nas pesquisas dela. O quanto, sim, autoconhecimento, autoconceito, regulação emocional são fundamentais, amparados por esses dois ambientes, escolar e familiar. Né? Primeiro familiar, depois escolar. Ela traz isso nas pesquisas dela, vindo dos adolescentes, são eles que percebem isso. Eles têm essa clareza de que o ambiente familiar e escolar, gente, é uma junção, é compartilhada. A Letícia falou tudo. Débora, você tinha levantado a mão, depois abaixou. Não, eu ia dar umas palminhas só. Mas aí eu comentei aqui depois, né, que no filme a gente percebe não apenas a negligência com o Charles, mas com a irmã também. Sofreu uma violência do namorado. E onde é que estão esses pais nesse contexto, sabe? Então, uma coisa que dá para perceber no filme. Onde é que estão esses pais quando essa adolescente apanha do namorado dentro de casa, dentro do quarto? Né? É muito importante trazer essa visão, porque parece ser uma família muito legal, amorosa, que faz as refeições junto, que está presente, mas está um pouco alheia ao campo desses adolescentes. E isso acontece muito com a gente, né? Como a gente fica distante dos nossos adolescentes? Como eles entram para a porta do quarto, para dentro do quarto, fecham a porta e a gente aceita essa distância. E a gente fala, é difícil, eu não consigo me relacionar com o meu adolescente porque ele fecha a porta do quarto e pronto. A gente aceita, tá tudo bem, porque ele é aborrecido mesmo. E a gente está vendo aqui que não pode ser assim, não deve. Desafios na construção de um projeto de vida, gente. Pressões externas da família, da escola e da sociedade. Essas pressões são forças ali no campo desse adolescente. A gente não pode esquecer disso
quando a gente vai pensando no campo. Né? Você está atendendo um adolescente na sua clínica, você precisa trazer a família, a escola e a sociedade ali para o campo dele. Porque, como a gente falou lá no início, o ser humano não é destacável do seu ambiente. Não tem como pensar alguém sem pensar no mundo que ele está inserido. Fragilidade da identidade em construção. Sim, ele está experimentando. Se ele está experimentando e ele decidiu que aquilo faz parte da identidade dele agora, é novo, é frágil. Não está muito pautado ainda em certezas e seguranças. Então, tem sim muita fragilidade. Falta de espaço seguro. Você está oferecendo relação segura para esse adolescente se mostrar? A família oferece? A escola oferece? Quando o adolescente chega na sua clínica falando de meme, você proíbe ele de falar de meme? Porque eu, que é uma adolescência, que estudo isso há um tempo, cheguei na minha supervisão e falei que a adolescente que eu estava atendendo era analfabeta emocional. Péssima, gente. Hoje eu entendo o que eu falei, porque meu supervisor me deu um tapa. Ele falou: olha, Elisa, na verdade, quem está precisando de alfabetização é você. Ela está tentando te alfabetizar na linguagem dela de meme e você não está aceitando. Você está querendo trocar a linguagem dela. Quem tem que entrar no mundo de quem? É o adolescente que tem que entrar no mundo do terapeuta dele? Da onde que a gente tirou essa ideia? Da onde eu tirei essa ideia? Não, era eu que tinha que entrar no mundo dela. E aí eu mudei a visão, falei, é verdade. Quem precisa ser alfabetizada sou eu. E aí eu comecei a pedir ajuda para entender os memes dela. E aí, de vez em quando, sim, eu sinto uma pobreza de contato com as emoções, quando ela resume tudo em uma frase. Ai, não é esse mousse todo. Falam, não é esse mousse todo, significa o quê? Que você está frustrada porque não era tudo que você esperava? A pobreza de contato com as emoções através dessa frase está nela ou está em mim? Está em mim. Eu tenho que perguntar para ela: o que você quer dizer com isso? Que você sentiu o quê? Quando você entrou em contato com essa experiência que não foi tão grandiosa quanto você esperava. Então, sou eu que tenho que entender o que ela está sentindo, né? E se eu não faço isso, ela não sente que a clínica é um espaço seguro para ela se mostrar tal como ela é. E aí, se ela não se mostra como ela é, eu não enxergo o campo dela de maneira fidedigna. Se eu não enxergo o campo do meu cliente, como é que eu vou trabalhar com ele? Histórias de dor e trauma, gente do céu. Vamos chegar lá, vou chegar numas perguntinhas, vou dar uma corridinha, porque o tempo está acabando. Vocês viram que eu poderia falar por 5 horas disso, né? Baixa percepção de agência. A gente está deixando esses adolescentes agirem e darem com os burros na água, se der errado? Ou a gente está corrigindo eles antes deles tentarem? A gente está deixando eles agirem, terem sucesso também, para experimentar o que é ser responsável por uma experiência de satisfação das suas necessidades? Invisibilidade, gente, que é a palavra do filme, né? A invisibilidade é um retraimento que é uma forma de contato, né? Que a gente vê lá no ciclo do contato, e a gente vê as maneiras de interromper o contato, né? Invisibilidade é uma maneira de interromper contato. Como eu falei, eu fico invisível, eu fico quietinho, e eu lido só comigo mesmo, eu comigo. Eu diminuo as chances de lidar com o outro e com o mundo. Eu faço isso por quê? Porque meu campo não é acolhedor, porque eu não sinto segurança para mostrar a minha dor nas minhas relações. E aí eu sou guiado pela vergonha, pelo medo. Mas isso é timidez ou é proteção, gente? Não é timidez. Sou eu me protegendo de sofrer mais ainda. Eu já estou sofrendo eu comigo. Se eu sofrer eu com outro, eu não vou aguentar. Então, eu me protejo. Ser invisível
Por isso, gente, por isso tudo é uma maneira de autorregulação. É um ajustamento criativo. Muito inteligente, por sinal, né? E aí, o que está criando a invisibilidade no campo dos adolescentes que você atende? Quais são as forças, as tensões, as barreiras que estão no campo dos adolescentes que você acompanha? Pensa nisso, fica com essa reflexão. Como é que a invisibilidade está afetando o projeto de vida dele? O Charlie, lá, invisível, antes das amizades, ele mal tinha projeto de vida. O projeto de vida dele estava pautado no aqui e agora, que era único e exclusivamente sobreviver a mais um dia de aula no ensino médio. Ele não tinha visão de futuro, o projeto de vida dele não estava desenhado. O encontro transformador, gente. Fazer contato com o outro. Receber do seu campo o suporte. Como é importante o heterosuporte na adolescência, para a gente sentir acolhimento, afeto, sentir que pertence, porque, como a Débora disse, a gente só forma identidade a partir do pertencimento. Eu só me sinto visível se o outro me olha, se o outro me vê, se o outro me enxerga. Por que que o bebê acha tão interessante a brincadeirinha do picabu, do cadê? Sumiu, achou, porque achou, você tá vendo o neném, ele se sente visto, ele fala, olha, eu tô me vendo, ele acha muito engraçado, sumiu, então eu sumi também. Quando alguém não está me vendo, eu também sumo, apareci. É essa a graça dessa brincadeira para o bebê. E a gente se esquece disso, que o adolescente também se sente assim, invisível. Eu não existo. Quando o grupo me vê, quando eu me sinto pertencente a esse grupo, aí sim eu estou existindo. Aí sim eu posso olhar para a minha identidade. E o que muda quando esse adolescente encontra segurança no campo? Você está fazendo essas reflexões nos seus atendimentos? Qual é o papel do reconhecimento nas relações? Traumas e gestaltes inacabadas. Para mim, é o trunfo desse filme, né? Para mim, esse filme, ele brilha do começo ao fim, mas o que me pega mesmo é essa parte. O Charlie traz memórias muito desconectadas, assim, sobre essa tia que ele amava e que morreu. Ele traz muita ansiedade, silêncio, ele mal fala desse luto pela tia. E essas memórias são a maneira como ele sente, lembra dessa tia, bem dissociada, né? Do início até o finalzinho do filme, quando ele sente segurança suficiente no campo, ele se abre para integrar essa vivência. E quando a relação dele com essa tia no passado é integrada, esse passado e essa vivência aparece como figura no aqui e agora, no presente dele. E aí a gente não está falando mais do que aconteceu exatamente, mas de como o que aconteceu está afetando o meu agora. E aí, gente, a gente fica meio confuso a primeira vez que a gente assiste o filme, a gente não entende muito bem. É uma relação estranha desde o começo, né? Tem uma mão na coxa lá no começo, mas é muito amor, muito luto, né? Muita dor por ter perdido essa tia, que era assim, nossa, ele era o preferido dessa tia, essa tia era a preferida dele. E aí, no final,
a gente entende que houve um abuso sexual. De que essa tia, por quem ele tinha tanta saudade e se sentia culpado pela morte dele, foi a tia que foi a abusadora dele. E aí a gente começa a pensar, nossa, e aquela culpa pela morte? Na verdade, era culpa por ter sofrido abuso, né? Aí a gente começa a viajar, porque o filme não dá muito espaço para esse assunto e deixa a gente para lidar com isso, né? E eu acho isso fantástico, porque aí a gente tem espaço para refletir, conversar, trocar, imaginar e pautar as nossas reflexões nas nossas vivências da clínica também. Como é que a gente vai apoiar a emergência traumática sem que a gente force essa figura no campo do nosso adolescente? A família te procura para atender o adolescente. Olha, Débora, a Mariazinha sofreu um abuso quando criança e eu vejo que, nossa, ela não está sabendo lidar com isso, ela precisa de terapia. Quando a Mariazinha chega no seu consultório, você é fenomenológico, você é fiel à fenomenologia, ou você vai lá e joga o abuso no meio da roda? Você escolhe a figura do seu atendimento. Como é que você pode apoiar a emergência traumática sem fazer isso? Como é que você vai saber se o seu cliente está pronto para lidar com esse trauma, para falar desse trauma dentro da clínica? Seja um luto, seja um abuso. Quando a gente fala de luto, gente, a gente está falando só de morte de alguém, não, né? Luto porque mudou de escola. Luto porque brigou com um amigo. Luto porque perdeu um pet. Luto porque o seu próprio corpo está mudando e não tem mais corpo de criança. Eu amo essa imagem da espiral ascendente. Essa foi a imagem que eu encontrei que serviu, mas essa imagem mesmo, essa em específico, não é exatamente o que eu queria, mas vocês entenderam a intenção. A espiral ascendente, para mim, gente, ela resume o que aconteceu com o Charlie, para mim, né? E para mim resume também minha vida, né? Olha só como eu começo a minha escolha de projeto de vida completamente pautada em pressões externas, e eu vou para a engenharia, mudando de cidade, e a partir do momento que eu vou tendo autoconhecimento, autoconceito, e eu vou subindo os degraus ali da minha awareness, como eu chego em andares diferentes. E aí, hoje eu estou lá em cima, em autoconhecimento, em autoconceito, em regulação emocional. Eu fui sentindo a segurança no campo para formar a minha identidade, e aí eu chego lá onde eu consigo bancar minha escolha de ser psicóloga. Onde eu consigo recalcular a rota e transformar o meu projeto de vida. E aí meu campo vai mudando a cada degrau que eu vou subindo, né? A cada voltinha, o campo é outro. Isso é o que acontece com o Charlie. Né? Ele está ali na base, memórias muito desintegradas. O trauma dele não foi integrado ainda. E ele vai encontrando suporte, ele vai tendo novas relações, ele vai criando a identidade dele, ele vai experimentando até que ele tenha segurança o suficiente para conseguir integrar aquele trauma, abordar isso, procurar cuidado, ir para uma nova internação, né? Abordar esse assunto com os pais, que ficam muito surpresos. Eu amo essa imagem, gente. Pensem nisso. A gente vai falar do mesmo assunto na terapia por anos. Faz 20 anos que eu faço terapia. Eu ainda falo da minha mãe. Mas eu falo da minha mãe já em outros degraus. Eu já estou em outros níveis de consciência. Eu consigo abordar coisas que, quando eu estava aqui, a figura era uma, gente. Eu fiquei anos falando dessa uma figura. O degrau seguinte, né, no nível seguinte, a figura é outra. E a gente, à medida que a gente vai avançando,
na criação da awareness, a gente vai elegendo novas figuras e a gente vai evoluindo. O filme mostra isso de uma maneira muito linda. E aí, gente, essa cena icônica, né? Maravilhosa. Acontece primeiro com a Sam, né? Aquela música maravilhosa, Heroes, We Can Be Heroes, Just for One Day. E quando ele tá lá em cima, né, num nível de awareness, de integração, de criação de identidade, se sentindo pertencente, ele passa nesse túnel e ele fala, nossa, eu juro que a gente pode ser infinito aqui, nesse momento. Que lindo! Como ele está presente no aqui e agora dele. Quando ele sobe ali e sente o vento e escuta aquela música dentro desse túnel. É uma das cenas que mais me emociona no filme. Depois de hoje, gente, assistam o filme de novo. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho para uma visão um pouquinho mais aprofundada do filme. E uma frase que, né, parece muito clichê, gente. Nós aceitamos o amor que achamos merecer. O professor de literatura dele fala isso para ele, explicando para ele sobre a Sam, né? Parece muito clichê, mas depois disso tudo, gente, não é isso. A gente não aceita as relações e as vivências que a gente acha que a gente dá conta de viver a partir do nosso campo. É isso, a gente aceita o amor que a gente acha merecer. Então, tá aí meu número de WhatsApp, meu Instagram, sintam-se à vontade para me procurar, caso queiram bater papo, criticar, sugerir, ser amigo. Eu gostei muito de estar aqui com vocês e falar disso. Adoraria ficar mais 3 horas batendo papo. A gente tem uns minutinhos. Façam perguntas, comentários, vamos conversar, abram os microfones, por favor. Marta está fazendo usar o microfone, pode falar no chat também. Marta está fazendo caras e bocas. Eu acho que a Marta tem que falar. Oi, meninas, bom dia. Bom dia. Eu tenho sim, Elisa. Mas foi maravilhoso nosso encontro de hoje. Eu já entrei assim, um pouco atrasada, né? Mas, assim, quando você trouxe adolescente, eu lembrei da minha adolescente que eu estou atendendo. Porque eu confesso que eu preciso de ajuda com ela, porque, assim, não está ainda, assim, desenvolvendo do jeito que eu gostaria. Porque ela só vai mais através de atividade, sabe? Eu levo alguma coisa pronta para a gente tá fazendo na sessão. Só que eu vejo que ela parece que não aprofunda. Tem algo que parece que tá faltando, um empurrãozinho. Débora vai me ajudar aí nessa intervisão, né, Débora? Ô, Marta, a primeira coisa que me chamou a atenção é que você falou assim, não está desenvolvendo da maneira que eu gostaria. Então, você está querendo que ela desenvolva de uma maneira determinada, né? E aí você talvez não esteja favorecendo ela como ela quer ser ali, no espaço de vocês, né? No espaço dessa relação. E se a gente está falando de Gestalt, né? O que eu disse, você não pode você escolher a figura, você forçar a figura, você querer trazer a sua maneira de existir para ela, né? O ter a maneira de existir dela e é você que tem que enxergar e aceitar essa maneira dela. Tem uma frase do meu supervisor que eu amo, porque eu chego com essa vontade também na supervisão. Eu chego exatamente com essa reclamação, sabe, Marta? Nossa, mas não tá indo, vai, eu quero que ela volte aí para a escola, ela vai repetir de ano. Aí meu supervisor falou assim, ó,
Eu coloquei aqui no post-it atrás, bem aqui do ladinho do meu computador, porque quando eu estou atendendo online, eu fico lendo. Esteja com o seu cliente. Caminhe com ele ou com ela. Coloquei aqui do lado. Você está com ela? Sim, Com ela, caminhando do ladinho dela, onde ela quer ir? Ou você está querendo que ela desenvolva da sua maneira e você está puxando ela? olha, eu tô deixando ela aí do jeito do espaço. Então tá, quando ela chega, eu sempre pergunto, o que que a gente vai fazer hoje? Aí eu deixo ela decidir, e aí, através do que ela decide, aí a gente segue. Porque eu imprimi aqueles, sabe, Débora, aqueles negocinho que a bichinha passou, eu esqueci o nome dela, que tá fazendo, como é o nome dela? É, Alessandra? isso. Aí eu imprimi aqueles, os negocinhos dela, das figurinhas de alegria, medo, tristeza, tudo, sabe? Imprimi todos eles. Aí eu levei eles, eu falei, "Olha, hoje eu tenho um desenho pra gente fazer, tá bom?" Ela, eu posso escolher? Pode. Aí ela foi lá e escolheu a alegria. Nós começamos a fazer a alegria, porém não terminamos porque foi muito curto o tempo, ela nos passou muito rápido, realmente passou rápido, mas ficou legal, assim, aí nós vamos fazer na próxima sessão, e na sessão anterior não deu pra gente fazer da continuidade na alegria, porque é, eu não tinha levado a cola, eu esqueci de levar a cola. Aí não deu pra gente continuar. Aí eu não, então a gente tem o baralho. Qual que você quer? Eu tenho dois baralhos. Ela, não, eu quero esse, que esse aqui ele é mais melhor. Então, ok. Aí quando foi no final, ela, nossa, esse baralho tá sem graça, vamos pro outro. Eu, vamos pro outro, então. E nós fizemos dois baralhos, de novo. Aí, ó, aí nós tem aqui mais, eu vou separar aqui as caixinhas pra gente finalizar elas, tá bom? Pra não ficar a carta repetida. Ela, ok, então. Aí eu separei lá tudo certinho. Ela, mas certeza que não vai misturar? Eu falei, vai não, vou deixar aqui na pastinha tudo separado. E assim tá indo. Vou fazer um último comentário antes da gente finalizar, que o nosso tempo já está acabando. Mas uma coisa que eu aprendi desde a faculdade, porque no primeiro adolescente que eu atendi, eu ainda estava na faculdade. E, especificamente, o caso que eu atendia era um paciente com autismo, nível 1 de suporte. Então, com ele era mais difícil estabelecer alguns diálogos, e aí, às vezes, eu utilizava alguns recursos para poder conseguir entrar em contato com esse paciente. Mas algo que a minha supervisora, né, me orientava é um recurso para abrir para o diálogo, mas não tem que ser algo ali a se depender na terapia, né? Esse exemplo que a Elisa falou, que ela trouxe na supervisão, né, dela se alfabetizar com o paciente, acho que é muito isso, a gente tem que entender qual que é o universo daquela pessoa que a gente atende, né? Que pontos que a gente pode se conectar com aquele cliente, com aquele paciente, qual que é a linguagem dele, o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa se identifica. E assim a gente vai desenvolvendo esse diálogo, né? Então, os recursos, eles não devem ser ali para um direcionamento, igual a Elisa falou, não é para a gente ali escolher a figura do que vai ser trabalhado na terapia, né? Mas ser talvez um espaço de diálogo, de ponte, para que a gente comunique, né? Não algo para a gente depender no nosso processo terapêutico, mas buscar fazer essa ponte, né? Mas esse é um assunto que a gente pode ir desenvolvendo mais. Se você quiser, Marta, a gente pode continuar essa conversa lá pelo grupo, tá bom? Mas antes de eu encerrar minha fala, quero saber se a Elisa quer falar mais alguma coisa. Quero dizer só que eu adorei estar aqui, amo falar, amo bater papo. Gente, conversem comigo, me chamem. E o grupo vai estar aberto para a gente trocar, como a Débora disse, né? Mas é um prazer conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Espero ter contribuído com alguma coisa para vocês hoje. Obrigada, Elisa. Eu que agradeço assim, a sua disponibilidade em trazer esse encontro. Agradeço também Letícia, Dirce, quem foi participando, Marta também. Cada fala, cada troca é muito preciosa. E que eu gostei, Elisa, que você foi fazendo uma integração até dos conceitos. Que você trouxe a teoria de campo, mas você trouxe o existencialismo, você trouxe o projeto de vida. E realmente a gente está aqui nos nossos encontros entendendo as bases de uma forma separada, mas eles se integram. A gente precisa entender realmente essa integração. Então, acho que você conseguiu
né, trazer realmente a teoria de uma forma muito integrada, né, muito completa, e que trouxe para mim muitos insights, tanto sobre o filme como também sobre a adolescência. Então, gostei muito da sua contribuição, sou muito grata. Bom, vou parar aqui de compartilhar para a gravação. Bom, antes